Olá, você já ouviu falar em regularização fundiária? Sob a ótica da norma, a regularização fundiária urbana pode ser definida como um conjunto de medidas e procedimentos jurídicos, ambientais, sociais e urbanísticos que visam a incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes. Em março de 2018, o governo publicou esse decreto que instituiu as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, regulando o disposto pela Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, e estabelecendo as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. Esse conjunto de medidas e procedimentos devem ser formulados e desenvolvidos pelo poder público competente, de forma a buscar a ocupação do solo de maneira eficiente e combinar o seu uso de forma funcional. Enfim, a regularização fundiária é um processo de transformação que visa legitimar a posse ou a propriedade em áreas urbanas ocupadas em desalinho com a lei, de modo a promover o direito social à moradia, a redução de desigualdades, a defesa do meio ambiente e a função social da propriedade e da cidade. Com isso, os interessados e legitimados podem requerer a regularização fundiária urbana como forma de garantir direitos e evitar conflitos e tragédias sociais. Contudo, como se trata de uma norma complexa, cheia de objetivos, definições, competências, prazos e requisitos, descrição de procedimentos e muitos outros pormenores, surgem com elas inúmeras dúvidas. Vamos conversar hoje com a professora Miriam Cardoso, coordenadora do programa Morar, Conviver e Preservar a Amazônia, e com a professora da Arquitetura da Unifap, Daniele Guimarães, coordenadora do programa no Amapá. Eu sou Cristina Badini, este é o programa Discutindo Engenharia para a Comunidade. Voltamos depois da vinheta. Muito bem, caros ouvintes, antes de começar com o nosso bate-papo, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Clique no botão de curtir e ative as notificações. Assim, cada vez que a gente postar uma nova entrevista, você será avisado. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Divide a bancada aqui comigo o discente Lucas Abreu. Boa tarde, Lucas. Tudo bem contigo? Olá, professora, tudo bem? Tudo certo? Uma satisfação poder estar dividindo a bancada com a senhora e com os nossos convidados. Espero que a gente tenha uma conversa bastante produtiva, como sempre é. Também conosco a professora doutora Miriam Cardoso. Boa tarde, Miriam, seja muito bem-vinda ao programa, é bom tê-la conosco. Boa tarde, quero dizer que é um prazer imenso poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco dos saberes que nós temos alcançado e nessa perspectiva de compartilhar, né, principalmente na região amazônica, os desafios da regularização fundiária. Obrigada. Boa tarde, professora Daniele Guimarães, da Unifap, do curso de Arquitetura e coordenadora do programa no Amapá. Boa tarde, professora Daniele. Boa tarde. Eu me sinto muito alegre, muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada e de estar participando desse programa da rede junto com a professora Miriam Cardoso, com a qual eu tenho já aprendido muita coisa. Espero que a gente tenha uma boa conversa agora. Obrigada. Sim, professora Miriam, eu gostaria de iniciar nosso bate-papo falando um pouco, que a senhora falasse um pouco de qual é o objetivo desse programa, comentasse um pouco sobre o programa.
o programa Rede Amazônia, Morar, Conviver e Preservar, ele nasce no meio de duas inquietações. A primeira é da necessidade de desconstrução de alguns rótulos e estigmas que são postos a essas grandes áreas de ocupação social que constitui a grande maioria das cidades brasileiras ou as cidades, né, no mundo, inclusive, né? Então, assim, grande parte das nossas cidades são compostas por áreas ditas irregulares, informais, clandestinas, mas, ao mesmo tempo, existe um paradoxo que mostra que mesmo essas cidades, do ponto de vista mais territorial, urbanístico, né, social, elas sejam consideradas ou rotuladas historicamente dessas formas, elas são sujeitas ou estão submetidas a toda política fiscal, por exemplo. Então, para receber serviços públicos, nós temos essa cultura, né, de considerar essas áreas como informais. Mas, do ponto de vista fiscal, elas são tributadas, né, os serviços que acontecem ali. Então, rola toda uma dinâmica econômica e nós, enquanto urbanistas, né, e que estudamos esse fenômeno da produção social do espaço, nós pouco refletimos nesse sentido, né, a quem interessa esses rótulos, né, perpetuar esses rótulos e quais são os efeitos desse processo, especialmente na Amazônia, onde nós temos a grande maioria dos pequenos e médios municípios que compõem esse território e que eles vivenciam esse processo de ocupação às margens dos cursos d'água, portanto, são áreas de preservação permanente, não é? São áreas, são sedes localizadas em áreas de várzeas ou às margens de rodovias, ou seja, apresentam uma série de restrições ao uso, ao olhar da legislação posta. E que essa legislação ela sempre é pensada num contexto geral. Então, é preciso refletir sobre essas especificidades, especialmente na Amazônia, nesse processo de discussão sobre regularização fundiária. Então, esse foi um primeiro ponto, uma primeira inquietação. A segunda inquietação é no sentido de que nós, enquanto universidades, enquanto instituições públicas, de que forma nós estamos trazendo essa discussão para dentro de sala de aula e de que forma nós estamos formando os nossos profissionais, os futuros profissionais que vão atuar nesse ambiente de trabalho. E aí só tem duas formas: ou reforça esse modelo ou critica e passa a apontar alternativas, discussões para, de fato, desconstruir alguns estigmas, alguns paradigmas que estão postos para pensar um novo cenário, né? Onde eu gosto de uma frase do Edésio Fernandes, que é um jurista que discute muito a regularização, que ele diz que o processo de ocupação informal é a forma por excelência de formação das cidades. Então, quanto tempo mais nós vamos ficar, né, discutindo sobre essa perspectiva, e aí isso nos impede de apontar novas alternativas. E ele diz que é preciso, então, avaliar os efeitos dessa regularização antes e depois. O que nós estamos alcançando com isso? Então, a rede ela surge nesse contexto onde, ao concluir um trabalho de regularização fundiária que levou 5 anos a ser desenvolvido, construído uma metodologia, pensado uma tecnologia, né, que pudesse dar suporte à automatização desse processo. Então, ele surge nessa perspectiva de possibilitar, tanto no ambiente universitário quanto na sociedade, difundir novas práticas, né? Discutir e difundir novas práticas. Então, a rede ela vem nesse sentido de trazer para as universidades e aí criar essa rede de instituições envolvendo os diferentes estados e fazendo com que os diversos institutos, seja jurídico, social, urbanístico, de engenharia,
possam dialogar nesse sentido. E aí nós vamos já rompendo um processo onde nós vemos que os governos têm departamentos, né, têm setores, as universidades têm departamentos, mas a sociedade tem problemas. Assim já dizia Carlos Matos, né, um grande planejador. Então, assim, é no sentido de fazer com que essas caixinhas, esses diferentes departamentos, eles cada vez mais se unam e possam ver a sociedade com toda essa complexidade que a regularização exige. Né? Então, ela surge nesse ambiente. Professora, vocês já têm uma experiência acumulada, né, nesse projeto e aqui na Amazônia, né? Esse não é um problema só da Amazônia, embora eu até tenha uma avaliação de que na Amazônia me parece que o problema é mais pungente, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Nós estamos trabalhando e, de fato, a gente tem esse sentimento de que na Amazônia esses problemas eles se intensificam, mas ao longo dos últimos anos eu tenho tido a oportunidade de percorrer e de participar de alguns debates e algumas discussões e que hoje nos levam a crer que não é tão diferente assim. Logicamente que guardadas suas devidas proporções e especificidades, mas esse problema fundiário, né, e que resulta nesse processo de ocupação social não é restrito à região amazônica. E aqui, especificamente, eu pude acompanhar ainda trabalhando na administração pública direta, não é? Na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, foi onde eu me encontrei com a temática regularização, ainda no âmbito do processo de elaboração dos planos diretores municipais, ainda em 2006, e nesse processo, né, que se estendeu por todo o país, aqui especificamente na Amazônia, no Pará, onde eu estava atuando, nós observamos que entre as 3 primeiras demandas apresentadas pela comunidade ou pelo poder público, a regularização estava presente entre essas 3 demandas, né, principais, seja na área urbana, seja na área rural. Né? E isso nos deu conta de uma outra dificuldade, e aí a Amazônia ela é um cenário onde isso é muito marcante, é a questão de nós termos núcleos urbanos consolidados, totalmente inseridos em áreas que pertencem ao Estado ou à União, né, do ponto de vista patrimonial. E isso se tornava um desafio a mais para que os municípios fizessem a sua gestão territorial, seu ordenamento territorial. Né? E com muitos equívocos e conflitos entre uma série de dimensões que perpassam por essa discussão, que vai desde do direito administrativo ao direito fundiário, ao direito ambiental, direito urbanístico, né? Dentro desses diferentes ramos que existem, né, no nosso sistema normativo. E que muitas das vezes, com todo respeito ao nosso sistema, que nas últimas décadas, né, apresentam grandes avanços, né, e garante uma série de direitos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, ele ainda é muito limitado, a meu ver, né, ainda iniciando esses estudos, né, mas acompanhando muitas discussões, é que essa estrutura ela está pautada na discussão de propriedade privada e propriedade pública. E nós temos entre esses dois a cidade consolidada naquilo que eu costumo me aliar a algumas discussões e falar da propriedade coletiva. Né? Ela não é nem pública nem privada. E aí, nesse sentido, é preciso pensar instrumentos de regularização que não dão conta, porque ainda esse processo ele está muito pautado no direito de propriedade absoluta. E aí isso se distancia da discussão do direito à moradia, que é uma outra vertente, né? Que é um outro sentido. Então, é muito interessante. E essas experiências que nós
pudemos acompanhar, que começou lá na discussão dos planos diretores, fizeram com que nós caminhássemos no sentido de conduzir alguns projetos e, nesses projetos, identificar esses desafios que apontam para a necessidade de nós aprofundarmos o debate da regularização fundiária como um instrumento de gestão urbana e não de reconhecimento do direito de propriedade, que culmina com a entrega de um título. E aí eu considero, né, também assim, que quem precisa do título hoje é o mercado imobiliário para garantir suas transações econômicas, né, mercadológicas. E aí nós precisamos saber que dentro da cidade também é preciso discutir a regularização como essa ferramenta de ordenamento territorial que vai garantir o direito à cidade a milhares e milhares de famílias. Então, essas experiências que nós viemos traçando nos conduziram até aqui. E aí, então, partindo dessa experiência de discussão dos planos diretores, que foi o primeiro contato que eu tive de atuação nessa estrutura de rede, que envolvia, então, o Ministério das Cidades, o governo do estado e um conjunto de 73 municípios aqui no estado do Pará. Né? E eu pude, nesse momento, atuar junto à coordenação do projeto, né? Caminhando nesse sentido. E aí foi uma experiência assim, muito interessante, porque nessa articulação institucional, que envolveu as 3 esferas de governo, nós também pudemos atuar junto com as associações municipais, no sentido de capacitar e fortalecer as associações para que elas, de fato, cumprissem um papel de prestar assessoria aos municípios, para além da assessoria jurídica, que comumente é feita, contábil, né? Ou para a elaboração de projetos. Então, nós conseguimos, nesse sentido, dialogar com as associações para que eles criassem equipes técnicas que discutissem o desenvolvimento urbano. Mas, lamentavelmente, a gente sabe que essas estruturas elas também acompanham toda essa dinâmica do processo eleitoral, que acaba tendo impactos, né, no âmbito municipal de 4 em 4 anos, ou quando muda o governo estadual também tem um impacto nessas estruturas. E aí, então, nós caminhamos no sentido de fortalecer o diálogo com as universidades, né, envolvendo os professores, os alunos nesse processo, para que eles dessem um suporte. E a nossa surpresa foi que, ao final desse processo, já no outro convênio, e aí especificamente trabalhando na regularização fundiária, também com o Ministério das Cidades, a coordenação do projeto não foi mais da administração direta, já foi pela própria universidade. Então, nós passamos nós começamos em 2012, terminamos em 2018, e aí e nesse processo nós teve municípios que passaram por uma alteração na gestão 3 vezes. E aí nós identificamos que o processo continuou, né? Porque tinha uma equipe externa que dava um suporte técnico, e também identificamos que o que fez o diferencial nesses municípios que não tiveram uma interrupção no processo, que o projeto não se perdeu e que não exigiu um processo de capacitação das novas equipes, e isso faz com que o projeto se torne mais longo, foi que os municípios onde tinham servidores municipais na equipe, o processo ele continuava, ele não se perdia. Né? Então, assim, do ponto de vista da experiência da rede para a gestão pública, num cenário de continuidade, eu considero que foi um avanço muito importante. E é nesse sentido que nós construímos a rede, e aí para poder difundir essa metodologia, para engajar outras instituições de ensino, seja preferencialmente público, mas também não limitando, né, aqueles que tenham interesse em atuarem como colaboradores, né, da iniciativa privada, que queiram também se engajar nesse processo de fortalecer a gestão pública, especialmente municipal, que é a estrutura mais fragilizada nessa pirâmide, né, que nós temos no nosso sistema.